Olá, pessoal! Eu resolvi fazer esse vídeo por uma demanda. Na verdade, algumas pessoas têm assistido os vídeos que eu tenho feito e têm me perguntado, afinal de contas, quem eu sou, afinal de contas, o que eu faço, da onde eu vim, para onde eu vou. E aí, esse vídeo, então, é com a intenção de me apresentar um pouquinho mais, de falar um pouquinho mais do caminho que eu trilhei até aqui. E também, no final, eu tenho um convite para todos vocês. Bom, então oficialmente eu sou a Flávia Melissa. Se vocês tiverem interesse, deem uma olhadinha no meu site, flaviamelissa.com.br. Eu sou psicóloga de formação, me especializei em psicologia clínica no Hospital do Servidor Público aqui em São Paulo e também fiz formação em transtornos alimentares logo depois de ter saído do Hospital do Servidor Público. Essa minha experiência com transtornos alimentares, ela é muito importante, um marco, na verdade, na minha trajetória profissional, porque foi a primeira vez que eu me deparei com uma área de atuação em que a sintomatologia física era muito pronunciada, né? Paciente de transtorno alimentar tem muita queixa física, né? Tem taquicardia, tem insônia, tem fraqueza muscular, tem ansiedade, tem calafrios, né? E eu senti um pouco de falta, na verdade, na minha formação, de ferramentas que me possibilitassem lidar com essa parte física dos transtornos. Além da parte mental, né, da questão dos pensamentos obsessivos em relação à alimentação, em relação a calorias, em relação a números. Me dando conta disso, eu fui buscando ferramentas auxiliares, né, no meu consultório. Sem perceber, eu comecei a trabalhar com bioenergia, comecei a trabalhar com transpessoal, né, que também tem no meu site um artigo bem legal sobre bioenergia. Não vou ficar me repetindo, quem tiver interesse procura, vai atrás também. E aí eu comecei a ir atrás, então, de ferramentas que me possibilitassem tentar entrar mais nessa integração entre corpo e mente, né? Como, por exemplo, a meditação, como, por exemplo, os exercícios de visualização criativa, os relaxamentos, os exercícios respiratórios, como uma forma de controlar sintomatologia física através de um trabalho mental, de um trabalho psíquico, de um trabalho psicológico. Depois de um tempo trilhando esse caminho da integração corpo e mente, eu não conseguia entender o ser humano como uma coisa dicotomizada, corpo-mente, uma divisão cartesiana entre o que é físico e o que é psíquico, e eu me encantei com a medicina chinesa por conta dessa visão holística do ser humano. Para mim, o ser humano, ele era uma moeda, em que um lado dessa moeda era o corpo, o outro lado era a mente, mas que a moeda era a mesma. E que o profissional da saúde que vai agir mais efetivamente no restabelecimento do estado de saúde de um paciente é aquele que souber manipular os dois lados dessa moeda. Então, pensando dessa forma, eu fui atrás e comecei a fazer uma pós-graduação em acupuntura. Eu falo acupuntura porque aqui no Brasil é como a gente entende a medicina chinesa. A medicina chinesa é muito mais do que acupuntura. A acupuntura, na verdade, é uma ferramenta da medicina chinesa, muitas vezes a última a ser empregada, quando uma série de outras não deram certo. Mas eu me encantei com a medicina chinesa através da acupuntura. No final do curso, tive a oportunidade de ir para a China fazer um curso de 3 semanas, e durante essas 3 semanas eu tive a oportunidade. O curso era numa cidadezinha muito pequena, né? Era numa cidadezinha chamada Xiamen, que é no sul da China, pequena para os padrões chineses, eram 6 milhões de habitantes, mas era uma cidadezinha em que as pessoas não falavam inglês, em que as placas eram só em ideograma, e eu era uma analfabeta. E aí tive a oportunidade de visitar uma amiga minha que morava em Xangai. E quando eu fui para Xangai, eu me encantei com a cidade, me encantei com a possibilidade. Xangai é uma cidade muito aberta para os estrangeiros, e eu me encantei com a possibilidade de passar mais tempo na China. Voltei para o Brasil, terminei o meu curso de pós-graduação e me mudei para a China de Malicuia. Fui inicialmente para passar 3 meses fazendo um curso de medicina chinesa na Universidade de Xangai, mas acabei ficando muito mais do que isso. E a grande oportunidade que eu sinto que eu tive na China, além de ver a medicina chinesa acontecendo diariamente de um jeito que aqui no Brasil seria muito difícil de eu
ter a mesma intensidade e a mesma quantidade de experiências que eu tive nesse tempo que eu fiquei em Xangai, foi ter entrado em contato com uma das bases filosóficas, teóricas da medicina chinesa, que são três, né? Tem o budismo, o confucionismo e o taoísmo. Eu entrei em contato com o taoísmo, eu entrei em contato com uma modalidade da medicina chinesa muito pouco conhecida no Brasil, que se chama Qigong. Qi vem de energia, Kung vem de mobilização. E uma das coisas que eu percebi nesse tempo que eu passei na China é que lá a preocupação com a prevenção das doenças é muito grande, né? Então, existe uma série de ferramentas que se destinam. Doença para a medicina chinesa significa energia bloqueada, né? Então, na verdade, as técnicas de medicina chinesa, elas se destinam a remover bloqueios de energia, né? Garantir um livre fluxo de qi, de energia e de outras substâncias vitais pelo nosso corpo. E aí o Qigong entra com essa proposta. O Qigong, ele tem basicamente a proposta de causar essa mobilização energética combinando atividade física, né, exercícios, posturas físicas, com exercícios respiratórios, né, e visualizações criativas. Então você trabalha o físico e o mental, o emocional ao mesmo tempo. É como se você estivesse se curando de doenças que você nunca vai ter. E me encantei com o Qigong, voltei para o Brasil apaixonada pelo Qigong. Aprendi duas técnicas de Qigong na China, o Baduanjing, que em português são as 8 peças de brocado, e o Wuqingxi, que é a dança mística dos animais, né? Então, na verdade, a ginástica do Qigong, do Wuqingxi, é imitar o movimento de 5 animais relacionados aos 5 elementos da medicina chinesa. E aí voltei para o Brasil encantadíssima com o Qigong e procurando cursos de Qigong, e aí eu descobri que tinha uma mestra chinesa de Qigong, a mestra Fan Shulan, que estava vindo para o Brasil e que daria cursos num lugar que se chamava Sociedade Taoísta do Brasil. As coincidências da vida. Eu entrei em contato com a sociedade, fui lá conhecer. Me encantei porque a Sociedade Taoísta tem essa ideia de trazer o conhecimento taoísta para a nossa cultura ocidental. Eles são muito receptivos, são muito bacanas, eles ficam localizados no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, e também tem o templo no Rio de Janeiro. Nesse templo aqui em São Paulo, eu estou fazendo o meu curso agora de formação em filosofia taoísta, uma coisa que me ajuda muito nos meus atendimentos, e no meu entendimento das coisas também. Eu fiz o curso de Qigong com a mestra Fan Shulan, que desenvolveu um método dela, um método que se chama Beyin, né? Ela está sediada, a Beyin Academy está situada na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, na China, e agora está trazendo um braço para o Brasil, que eu estou tendo a oportunidade de poder contribuir para isso. Me encantei com o método da mestra Fan Shulan, inclusive esse ano ela veio para o Brasil de novo, eu fiz o meu curso de formação de instrutora, então eu sou habilitada a dar aulas de Qigong também. E comecei o meu caminho de Qigong aqui no Brasil. Como eu disse hoje, eu sou habilitada para dar aula de Qigong. Então, paralelamente a isso, eu entrei em contato com o trabalho de um australiano muito legal. Ele chama Andrew Morrissey. O canal dele do YouTube tá aqui nos meus, é o Dragon College, é o canal dele do YouTube. E ele foi uma grande influência para começar a fazer esses vídeos, né? O Andrew, ele foi a primeira pessoa de quem eu ouvi a expressão Qi Revolution, né? Que nesse vídeo, a revolução do Qi, que eu tô convidando vocês para assistirem eu falo muito as coisas na linha do Andrew, né? A linha de que somos a diferença entre um paradigma antigo e um paradigma novo da humanidade. Os místicos chamam de quinta dimensão, algumas pessoas falam de evolução da espécie humana, eu chamo de naturalidade, a gente buscar se desenvolver, colocar o nosso próprio desenvolvimento a serviço dos outros, contribuindo para o desenvolvimento da espécie humana sobre a face da Terra, né? O Andrew me chamou a atenção para isso. Eu fui atrás. Ele tem um aplicativo para iPhones, iPads e iTouch, chama Qigong with Andrew Morrissey, é o Qigong dos 5 elementos. E esse aplicativo é 528 Hz também, o complemento do nome do aplicativo. Através desse aplicativo eu achei o cara no YouTube e achei o site dele também, e achei ele no Facebook. Ele também tem uma página, Andrew Qigong, vocês podem procurar. O Andrew, ele é
hoje um amigo, a gente troca figurinha. O Andrew, ele é uma grande inspiração para mim, né? Então, vou até falar, é uma frustração, porque ele não consegue entender os meus vídeos, ele só entende energeticamente a vibe do vídeo, mas não consegue entender. Então, Andrew, thank you so much for being such an inspiration for me. I hope someday I'm going to be able to put subtitles on my videos so you can understand what I'm saying. I'm counting on my friends to help me do it. Amigos, por favor, me ajudem a colocar legenda nos vídeos. Eu tenho muitos amigos que moram fora do Brasil e que adorariam assistir os vídeos, eu não consigo. Então o Andrew entra aí como uma inspiração para essa questão do vídeo, assim como a Fran, que é uma outra pessoa muito querida. A Fran, ela se transformou numa amiga de carne e osso, mas eu conheci a Fran pela internet. Ela faz um trabalho muito bonito de apoio a pacientes portadores de transtornos alimentares. Ela trabalha como recovery coach nos Estados Unidos. Ela é brasileira, mas mora em Los Angeles. E a Fran, ela é incrível na generosidade, na facilidade que ela tem de se expressar, em como ela realmente coloca as experiências dela a favor das outras pessoas, à disposição das outras pessoas. E a Fran faz vídeos incríveis, o canal dela tá aqui embaixo também, é Vencendo TA. E assim, apesar de não trabalhar especificamente com transtornos alimentares hoje em dia, ela foi uma grande motivação para me reaproximar desse universo que tinha ficado um pouquinho esquecido. Porque quando eu fui para a China, eu acabei voltando e trabalhando especificamente com as técnicas da medicina chinesa. Então, hoje em dia, no meu consultório, eu desenvolvo atendimentos de psicoterapia bioenergética transpessoal, de acupuntura, como ferramenta nos processos de autoconhecimento e também como uma ferramenta para questões físicas, para problemas físicos. Eu trabalho com meditação, eu trabalho com Qigong, eu gosto muito dos florais, né? Gosto muito dos exercícios de relaxamento, de visualização criativa. Então, essa é a minha prática profissional hoje em dia. E essas duas grandes influências que eu tive para começar a fazer os vídeos, que foi o Andrew e a Fran, que são como se fossem meu pai e minha mãe nesse caminho. E a vontade de fazer vídeo, além dessa motivação que o Andrew e a Fran me deram, veio muito em função dos meus pacientes, que alguns deles começaram a vir para as nossas sessões com o gravadorzinho, para gravar o que a gente conversava enquanto eles eram atendidos, para gravar contos que eu falava, né, histórias que eu contava, para gravar exercícios de visualização criativa, exercícios de relaxamento, e aí eu pensei, por que não, né, começar a fazer vídeo para eles? Eu tinha vergonha de todo mundo assistir os vídeos. Eu comecei a gravar vídeos para os meus pacientes, eles começaram a assistir, começaram a gostar e começaram a querer compartilhar com as outras pessoas. Então aí eu criei coragem e vergonha na cara e abri o meu canal do YouTube para todo mundo. A minha motivação é essa através dos meus vídeos, aliar o conhecimento que eu tenho, buscar contribuir para o crescimento de todo mundo, buscar colocar o meu conhecimento à disposição de vocês. E eu tenho algumas amigas que elas me perguntam por que é que eu estou fazendo de graça uma coisa que eu poderia estar cobrando para fazer. E eu confesso que eu até talvez devesse pensar um pouco mais nisso, que ia ajudar um pouco o meu lado, mas por outro lado, eu acho que assim, que a gente planta e a gente colhe, e eu tô plantando e isso vai se reverter para mim. Eu acho que essa é a principal ideia. Esse paradigma de que o que acontece comigo e o que acontece com você não tem relação nenhuma, é um paradigma antigo, é um paradigma ultrapassado. Hoje a gente vive interconectados, a gente vive em rede, e essa minha ideia de colaborar da forma que eu puder, da forma que eu tiver o privilégio de poder colaborar com o crescimento das pessoas, com o desenvolvimento das pessoas, eu tenho certeza que isso vai se reverter em coisas boas para mim também. Que seja por um trânsito mais pacífico, que seja por menos impulsividade no mundo. Eu tenho certeza de que, assim, essa ideia de que eu e vocês, nós somos pessoas absolutamente diferentes, é a mesma coisa que a célula da ponta do meu cabelo, achar que ela não depende em nada da célula do meu estômago, que faz a digestão e que propicia que os nutrientes cheguem até a ponta do meu cabelo. Então, essa é a minha ideia. E o meu convite da mesma forma como em algum momento eu decidi que o que eu tinha para falar podia ajudar alguém,
Eu peço que vocês reflitam se as experiências de vocês também não podem ser colocadas à disposição das outras pessoas. Eu não me julgo superior a ninguém em nenhum aspecto. Eu acho que eu tenho a minha história, eu tenho a minha trajetória, as pessoas têm a sua trajetória, e eu duvido muito que cada um de vocês não tenha alguma coisa na própria história, nas próprias reflexões, nas próprias experiências, para colaborar com os demais. Então, o meu convite é: o que é que você tem a dizer? O que você pensa? O que você quer para o mundo? Parafraseando Gandhi, sejamos a mudança que a gente quer ver no mundo. Essa tradição dos vídeos não é uma tradição que o brasileiro tem, é uma tradição muito comum em outras culturas, especificamente nos Estados Unidos. Os vídeos eles têm esse papel de difundir conhecimento e de trocar experiências muito grande. Na Europa também. E aqui no Brasil a gente está ainda muito envergonhado de dar a cara a tapa, e é esse convite que eu tenho para fazer para vocês, Vamos colaborar com o crescimento dos outros, porque é como se fosse uma onda, A gente joga uma pedrinha no lago, a onda vai se expandindo e uma hora ela chega na gente. Então, queria agradecer a atenção de vocês, agradecer o feedback que eu estou recebendo de vocês. Eu fico me sentindo muito privilegiada de poder ajudar de alguma forma, esperando muito que esse vídeo incentive as outras pessoas a começarem a fazer vídeos também. E se vocês acharem legal, compartilhem sempre, não para me fazer famosa, mas para expandir, as ondas da pedrinha que a gente está jogando no lago da vida. Então, um grande beijo para vocês, muito obrigada pela atenção e até mais. Tchau, tchau.